Olá, magnífico dia, mais uma magnífica terça-feira. Ainda estamos no início da semana. Semana repleta de amor, repleta de entendimento, repleta de busca pela sabedoria e o melhor que o Senhor tem para nós. Nesse comecinho de manhã, o sol ainda não chegou e nós decretamos em nome de Jesus que o nosso dia, esse dia, é o melhor dia das nossas vidas, dia onde estamos nos abastecendo do Pai, da Sua palavra, da clareza do entendimento e do que Ele tem para nós hoje. Eu quero chamar todas a reflexão das nossas escolhas e as decisões que nós tomamos e que todas elas, eu sei que a busca pela sabedoria, a busca não é por ser perfeito, mas a busca de não errar, a busca de não pecar, ela só é acessada através da nossa obediência. Eu estava estudando, meditando agora há pouco e veio muito forte a questão da mentalidade. De fato, se a gente não se policiar, se a gente não se autodisciplinar, se não estarmos sempre ali buscando o entender, o compreender da palavra do Pai, nós não vamos obter a clareza. E quanto mais clareza nós obtemos nessa jornada, nesse caminho, dia após dia, mais a nossa vida fica clara, a nossa jornada vem se definindo. De fato, as nossas ações, elas são baseadas no amor de Deus. Quando nós baseamos tudo com amor, até aquele que não merece, aos nossos olhos mortais, não merece consideração, nós intercedemos por ele porque nós compreendemos que é o Senhor que decide todas as coisas, é o Senhor quem planeja, é o Senhor quem patrocina, é o Senhor que permite que tudo venha a se realizar ou não na vida dos filhos amados. Magnífico dia, amada Renata. Papai do Céu abençoe grandemente sempre. Então, que nessa terça-feira a reflexão seja de fato a nossa mentalidade. Magnífico dia, amada Rose. Papai do Céu abençoe grandemente nessa linda terça-feira. Já nos conectando já aqui na presença do Pai, já clamando por sabedoria, clamando para que o entendimento da palavra faça sentido na nossa vida, que seja agradável no nosso coração e que nós, aonde quer que a gente vá, sejam de fato instrumentos do amor do Pai, instrumento de clareza, instrumento de entendimento para aqueles que precisam e que acima de qualquer coisa, o discernimento do Senhor esteja sobre nós, porque muitos precisam da palavra, às vezes nem sabem, né? E tudo que a gente pede ao Pai é o discernimento de saber o que falar, saber se devemos falar, né? E essa terça-feira promete, gente. Essa terça-feira tem algo especial nessa terça-feira. Vamos continuar aqui a nossa leitura do livro de Isaías. Hoje vamos fazer o capítulo 42, que fala sobre um futuro servo que estará chegando, onde vai trazer muita clareza, muita verdade. Vamos lá. Eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Não gritará, nem clamará, nem erguerá sua voz nas ruas. Não quebrará o caniço ferido, nem apagará o pavio fumegante. Com fidelidade fará justiça. Não mostrará fraqueza, nem se deixará ferir, até que se estabeleça a justiça na terra. Na lei dele, as ilhas porão a sua esperança. É o que diz Deus, o Senhor, aquele que criou o céu e o estendeu, que espalhou a terra e tudo que dela procede, que dá fôlego aos seus moradores e vida aos que andam nela. Eu, o Senhor, o chamei para a justiça.
segurarei firme a sua mão. Eu o guardarei e farei de você uma aliança para o povo e uma luz para os gentios, para abrir os olhos dos cegos, para libertar da prisão os cativos e para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem o meu louvor a imagens. Vejam, as profecias antigas já se cumpriram e coisas novas eu anuncio. Antes de surgirem, eu as declaro a vocês. Cantem ao Senhor um cântico novo, o seu louvor desde os confins da terra. Vocês que navegam no mar e tudo que nele existe, vocês ilhas e todos os seus habitantes. Que o deserto e as suas cidades ergam a voz. Regozijem-se os povoados habitados por Quedar. Cante de alegria o povo de Selá. Gritem pelos altos dos montes, deem glória ao Senhor e proclamem nas ilhas o seu louvor. O Senhor sairá como homem poderoso, como homem de guerra despertará o seu zelo. Com um brado emitirá o seu grito de guerra, triunfará sobre os seus inimigos. Fiquei muito tempo em silêncio e me contive calado. Mas agora, como mulher em trabalho de parto, eu grito, gemo e respiro ofegante ao mesmo tempo. Arrasarei os montes e as colinas, secarei toda a sua vegetação. Tornarei rios em terra seca e secarei os açudes. Conduzirei os cegos por caminho que eles não conheceram, por veredas desconhecidas os guiarei. Transformarei as trevas em luz diante deles e tornarei planos os lugares acidentados. Essas são as coisas que farei, não os abandonarei. Retrocederão, porém, em vergonha total todos aqueles que confiam em imagens esculpidas e que dizem aos ídolos fundidos: vocês são nossos deuses. Ouçam, surdos, olhem, cegos, e vejam. Quem é cego, senão o meu servo, e surdo, senão o mensageiro que enviei? Quem é cego como aquele que é consagrado a mim, cego como o servo do Senhor? Você já viu muitas coisas, mas não deu nenhuma atenção. Os seus ouvidos estão abertos, mas você não ouve nada. Foi do agrado do Senhor, por amor da sua retidão, tornar grande e gloriosa a sua lei. Mas este é um povo saqueado e roubado. Foi apanhado em cavernas e escondido em prisões. Tornou-se presa sem ninguém para resgatá-lo. Tornou-se despojo sem que ninguém o reclamasse, dizendo: devolvam. Quem de vocês escutará isso ou prestará atenção no tempo vindouro? Quem entregou Jacó para tornar-se despojo e Israel aos saqueadores? Não foi o Senhor contra quem temos pecado? Porque eles não quiseram seguir os seus caminhos, não obedeceram à sua lei, de modo que ele lançou sobre eles o seu furor, a violência da guerra. Ele os envolveu em chamas, mas nada aprenderam, e isso os consumiu. E mesmo assim, não o levaram a sério. Uau! Esse capítulo ele tem duas vertentes, né? Primeiro, magnífico dia, irmão Ronildo. Papai do céu abençoe grandemente. Seja bem-vindo. A primeira parte está avisando que um servo do Senhor há de chegar, trazendo justiça, humildade, mansidão, né? E com isso, muitas coisas serão transformadas.
E na outra parte, a gente vê o mover do Senhor, né? O que vai acontecer. Nós tiramos as coincidências, né, da palavra. Coincidência não, porque eu não acredito em coincidência, eu acredito de fato na vontade do Senhor. Olhando para o nosso hoje, a nossa humanidade, onde a gente só vê hipocrisia, negatividade, o amor, que é a dádiva mais perfeita do Pai, sendo desvalorizada, né? As pessoas se abastecendo cada vez mais do pecado. Quanto mais do pecado as pessoas se abastecem, mais distante do Senhor elas ficam. Isso é bíblico, né? Quem conhece a palavra do Senhor sabe do que eu estou falando. E nós, aqueles que já tivemos a nossa antiga carne, já pecamos, mas na misericórdia do Senhor, nós a cada dia viemos buscando, não é? A palavra diz que nós somos incontamináveis. Os santos estão sempre procurando se purificar. Os santos estão sempre procurando não se envolver com aquilo que não agrada à vontade do Senhor. E isso não nos torna melhor do que ninguém. É apenas uma clareza de mentalidade. Você precisa enxergar o seu valor nesse mundo para que você se posicione de acordo com o que Deus tem para você. Eu digo isso porque muitas mulheres ficam assim: eu me dedico a Deus, eu leio a palavra, eu procuro ser luz e sal na terra, eu procuro fazer o bem sem olhar a quem, mas ainda assim eu não me sinto merecedora, eu me sinto pecadora. Nós somos, a carne em si, nós somos frutos do pecado desde Adão e Eva. Então essa concepção tem que estar esclarecida, mas o que nos difere são os nossos resultados, são as nossas ações diárias, é o que você mantém guardadinho no teu coração, como a palavra mesmo diz, né? Nos exorta de tudo, guardai o teu coração, pois deles transbordam os rios de água viva. Então você tem que ter a consciência de que sim, todos nós somos pecadores, desde o nascimento até o dia que o Papai do Céu nos chamar. Mas nessa jornada que se chama vida, o que vai contar de fato são os seus frutos. Lembra que lá em João diz que Deus Pai é o agricultor, Jesus é a videira e nós somos os ramos, nós somos os galhos dessa videira. Então, o que fica claro para a gente é que temos que exercer, passar pela nossa jornada de forma positiva, de fato, buscando nos livrarmos de tudo que não agrada o coração do Senhor. Não deixarmos nos contaminar pelo pecado que está no mundo. E quando eu falo pecado, a gente precisa estudar porque é vasto. Às vezes você é uma pessoa que se limita, que você está, às vezes, pecando por falta de conhecimento da palavra. E isso atrasa o seu crescimento em Cristo, isso atrasa o seu prosperar, porque a prosperidade é natural, a vontade do Senhor para a vida daqueles que o amam e respeitam é pura, perfeita e agradável. Porém, com essa necessidade, igual eu me referi à amada há minutos atrás, com essa cegueira espiritual de não merecimento, ela está atrasando a bênção do Pai na própria vida. Porque uma vez que você aceitou a Jesus como seu único Salvador e você dedica a sua vida para Ele, você é nova criatura. As coisas passadas ficaram lá atrás. O que conta é a tua jornada a partir de agora no caminho dele. É buscar o reino dele e a justiça dele. É de fato se abastecer pelos ensinamentos do Evangelho e viver aquilo na sua vida. Você não é decorando, né, capítulos e versículos como se fosse uma Bíblia ambulante. Você está garantindo a sua jornada positiva, não. É de fato viver pelo Evangelho. Se permitir que o Espírito Santo transforme a sua vida. Tem uma reflexão que eu achei muito interessante que fala assim, você é nova criatura, mas para você obter a sua clareza, seu discernimento e direcionamento, Deus vai te curar primeiro, sabe? Ele vai tratar você. Quando você permite que o Espírito Santo controle você, direcione você, ele vai tratar as feridas que estão aí guardadinhas, coisas que não fazem sentido, a sua mentalidade de fato vai se transformar e às vezes vai ser muito doloroso. Alguns têm a mente limitada e pensam que só pelo fato de ter aceitado Jesus a sua vida já está sendo transformada.
Existe um preço a se pagar, e o preço é aprender a viver pelos caminhos do Senhor. É se permitir que o Espírito Santo transforme de fato, tratar as feridas, abrir a mente, conhecer quem é Deus. Quanto mais você conhece ao Senhor, mais você se autoconhece. Quanto mais você se autoconhece, mais você aprende a amar o próximo. E isso tudo dentro da tua jornada. A tua vida, de fato, é transformada. A tua mentalidade, de fato, é transformada. Porque você se entrega de coração em verdade e permite que o Espírito Santo transforme a sua vida em todas as áreas. Então, a parte é fácil como respirar? É quando você decide e escolhe viver para Deus. É uma decisão fácil? Não, não é. Por quê? Porque no decorrer da nossa vida, pelo menos foi assim comigo e eu acredito que tenha sido com todas vocês, a nossa criação, ela é muito limitada aqui no real. Somos ensinados a temer a Cristo, somos ensinados a ter fé, somos ensinadas a ser grata, mas isso de forma esporádica, não diária. Porque quando você é doutrinado diariamente, tem certas coisas que acontecem no mundo ou ao nosso redor que de fato o nosso coração já está treinado e a gente nem liga. Palavras são nos ditas como pedrada que a gente nem liga. Eu brinquei essa semana, meu caminho está sendo decorado lindamente. Todas as pedrinhas, elas não são desperdiçadas, né? Elas são ressignificadas, a gente devolve com amor, que é o mandamento principal de Deus, e a gente decora o nosso caminho com elas. Sempre levaremos pedradas, sempre enfrentaremos desafios, problemas, coisas que vêm para nos lapidar, nos aperfeiçoar e também para testar a nossa fé. Então, a vida do cristão, da cristã, ela é de fato um eterno aprendizado, onde a cada passinho vamos cair, vamos chorar, mas vamos levantar mais fortes. Então, a cada dia um novo conhecimento, a cada dia uma nova clareza. E o que eu desejo para todas nós nessa linda jornada é a persistência. Porque o caminho é longo, teremos aflições, como a própria palavra nos diz, mas é a confiança e a obediência que não nos permite desistir. Vamos fazer as lições e os princípios desse capítulo, que a gente vai ter uma clareza extraordinária do que esse rico capítulo está nos dizendo hoje. O meu telefone, ele tá uma bênção, gente. Mas vamos aqui. Lições e princípios de Isaías 42. Isaías apresenta o servo do Senhor, que é escolhido por Deus e em quem ele se agrada. Esse servo vem para estabelecer a justiça e levar luz às nações, mas não com violência ou alarde. O servo age com mansidão, curando e restaurando, demonstrando o caráter de Deus. Mansidão e paciência são essenciais para aqueles que trabalham para o reino de Deus. A justiça de Deus será estabelecida através da paz e não da força. A humildade e o cuidado com os outros refletem o verdadeiro serviço de Deus. Deus confirma que Ele é o Criador de todas as coisas e que Ele chamou o servo para ser uma aliança para o seu povo e uma luz para os gentios. O servo trará libertação, abrindo os olhos dos cegos e libertando os que estão em cativeiro. Deus é soberano e seus planos abrangem todas as nações. Ele não abandona o seu povo. E seus servos têm um papel fundamental na libertação espiritual e física. Somos chamados para ser luz no mundo, ajudando a trazer a verdade e a libertação a outros. Isaías convoca todas as nações
a cantar louvores a Deus por suas maravilhas. Ao mesmo tempo, há uma advertência para abandonar a idolatria, pois Deus não compartilha sua glória com ídolos. Ele promete intervir poderosamente para salvar seu povo e derrotar os seus inimigos. Devemos louvar a Deus por suas obras e reconhecer que só Ele é digno de adoração. A idolatria em qualquer forma é uma afronta à glória de Deus. Eu vou interromper aqui rapidinho só para fazer o lembrete que quem não sabe as consequências da adoração. Eu fiz um vídeo aqui um tempo atrás, tá lá no YouTube, lá no À Luz das Escrituras, onde esclarece, né, o que é a adoração à luz da Bíblia e as consequências da adoração na nossa vida. Então, para aqueles que não têm a clareza sobre a adoração, o que é, porque quando a palavra fala muito em adoração, mas ela não é específica, não existe apenas adoração a ídolos, existe adoração em pessoas, existe adoração em situações, em coisas. Então, é bem vasto essa clareza sobre a adoração. Se você deseja essa clareza, dá um pulinho lá, se inscreve no meu canal do YouTube, tem vários vídeos lá, várias clarezas, e nos ajuda muito na nossa conduta correta. O nosso desejo é estar sempre fazendo o correto aos olhos do Pai. E isso a gente consegue estudando a palavra, meditando e sempre buscando a sabedoria dele. Devemos louvar a Deus por suas obras e reconhecer que só Ele é digno de adoração. A idolatria, em qualquer forma, é uma afronta à glória de Deus. A adoração sincera deve ser centrada a Deus. E qualquer outra forma de adoração é errada. Deus repreende Israel por sua cegueira e surdez espiritual. Apesar de terem visto as obras de Deus, o povo continuava a não entender ou obedecer. Como consequência, eles enfrentaram disciplina e foram entregues ao cativeiro. A cegueira e a surdez espirituais podem nos impedir de reconhecer a verdade de Deus. A desobediência leva à disciplina, mas Deus sempre busca restaurar seu povo. É o que a gente vê na nossa atualidade. Quanto mais as pessoas se envolvem com os prazeres, com os pecados do mundo, mais cegas e surdas espiritualmente elas se tornam. Porque elas estão se entregando, elas uma vez conheceram a verdade, como eu me referi aqui na infância, né? Nossos pais nos ensinaram a amar a Deus, a temer a Deus, a sermos pessoas corretas, sermos gratos. Mas no decorrer, né, no crescimento da vida, os banquetes ilusórios vão aparecendo e as pessoas vão se deixando levar. E quanto mais elas se afastam da verdade, quanto mais elas se afastam do Senhor, mais contaminadas elas ficam, mais cegas e surdas para a verdade elas ficam. E nisso a vida começa a desandar, né? Coisas ruins acontecem, a pessoa fica travada, não acessa o que Papai do Céu mostra, mas por quê? Porque se afastou da fonte. Mas Deus é misericordioso e nunca é tarde para se arrepender, nunca é tarde para se devolver para aquele que nos ama, sempre nos amou, nos ama e sempre está ali para nos salvar, para nos resgatar desse mundo sujo, impuro. Devemos estar atentos à voz de Deus e ser obedientes, evitando a dureza do coração que nos afasta dele. Outro ponto importante que essa reflexão nos traz é a dureza do coração. No mundo jaz o maligno, a gente sabe disso. As negatividades estão aí ao nosso derredor, 24 horas como o inimigo, só esperando uma oportunidade de nos desviar do nosso caminho. E às vezes situações acontecem para fechar teu coração, para quebrar a tua mansidão, a tua fidelidade. Mas o discernimento do Pai está aí. A sabedoria que o Papai do Céu nos permite está exatamente aí, em ver e não se contaminar. Ouvir e não guardar rancor, não guardar nenhuma sujeirinha no teu coração. Ao contrário, aprender diariamente a estar sempre ressignificando, dando novo sentido àquilo que você ouviu, àquilo que você viu, aquilo que aconteceu. Por que tem tantas pessoas com raiva
raiva do passado, raiva delas mesmas, porque elas não aprenderam a ressignificar. Eu aprendi uma frase, foi até o Pablo que ensinou, e é um drive mental fantástico. Não é o que fizeram contigo, é o que você vai fazer com aquilo que fizeram com você. Então você precisa aprender a ressignificar. Ressignificar maltratamento. Ai, eu fui lesada, me roubaram, Aprenda a ressignificar, porque você não guarda, você não foi feito mochila para ficar depositando coisas ruins, coisas que não fazem você crescer. Pelo contrário, esses tipos de situações só te cegam e te limitam. Você se torna uma pessoa limitada, você não vive, você está sobrevivendo por conta dessas coisas ruins que você carrega no seu coração. E não foi para isso que a gente foi criado. Pelo contrário, quando a palavra nos exorta a sermos luz e sal na terra, ela está dizendo exatamente isso, que a cada dia nós somos forjados, nós somos aperfeiçoados para sempre estarmos realizando a vontade do Senhor. A obra não é nossa, a nossa vida, costumo falar assim, a nossa vida, ela é a boa obra do Senhor, porque a gente está sempre se abastecendo dele, buscando a clareza, a sabedoria, o discernimento, a prudência que vem dele. Ele é o nosso norte, ele é o nosso rumo. Quando a gente fala para frente e para o alto. Então, tudo que é de positivo a gente encontra no Senhor. A nossa confiança, a nossa obediência, a nossa fé está nele. E nada que o mundo nos apresente, nenhuma situação que se levanta contra nós, pode nos desviar do amor do Pai. Porque esse é o nosso desejo. Nosso desejo é servir a Deus e nos mantermos incontamináveis pelas coisas do mundo. O nosso galardão, a nossa recompensa, ela não vem dessa terra. Tudo que você conquistar ou acessar aqui é resultado do seu seguir a Deus, do seu fazer o bem, da sua conduta, é resultado da sua boa conduta. Só que o teu coração não tem que estar ali. Eu falo bastante, para minha filha, venho pregando muito isso por conta da fase da vidinha que ela está vivendo, em que as coisas estão começando a se definir na cabecinha dela. Merecemos recompensa? Sim, todo dia somos abençoadas. Todo dia Papai do Céu está sempre cuidando de nós. Todo dia nós temos um livramento, mesmo que a gente não veja, Ele está sempre cuidando de nós. Então, recompensas vão vir, elas virão, sabe? Nossa saúde está intacta? É recompensa. A cada dia a gente está tendo um conhecimento diferente, uma clareza que nos faz crescer? É recompensa. Você fez um bom negócio? É recompensa. Saiu daquele emprego que só te escravizava, conseguiu um emprego melhor? É recompensa. Então nós temos que estar atentos, mas o nosso coração não está ali, porque a recompensa maior vem do reino do Pai. É buscando o reino e a sua justiça que nós vivemos uma vida abençoada, uma vida plena com tudo que Ele tem para cada um de nós. Então essa é a concepção, esse é o conceito que eu ensino para minha filha diariamente. Então, sabe, diz a palavra do Senhor que a gente tem que, para entrar no reino do Senhor, nós temos que ter um coração semelhante ao de uma criança. Então, você quer que a negatividade entre no coração do seu filho? Com certeza não. Então, esse é o espelho que nós temos que ter. Se eu não quero que a negatividade entre no coração da minha filha, eu vou deixar entrar no meu? De forma alguma. E a cada dia, pelo estudo da palavra, pela compreensão e vivendo por ela, aplicando em cada oportunidade que Deus nos permite viver aqui, é nessa hora que a gente está provando a nossa lealdade e fidelidade ao Pai. Não importa a fase que você está vivendo agora. Se você está sofrendo, não solta da mão dele. Reconheça a soberania dele e olhe com atenção e com amor também. Às vezes é um momento de perda. Pátio, eu perdi alguém. Como é que eu vou olhar com amor para essa situação? Compreendendo que nós não somos eternos. Todos nós temos uma jornada a cumprir. E quando nós terminarmos, Papai do Céu vai chamar. Você vai ficar para semente aqui? Não, nem eu. Mas a concepção é... Até nisso você agradece. Senhor, obrigada pelo tempo que eu vivi com essa pessoa. Obrigada pela oportunidade de ter conhecido uma pessoa como essa. Obrigada, Pai, pela jornada que essa pessoa exerceu, venceu e agora está voltando para Ti. O luto, ele é necessário, ele é completamente compreensível, mas
A visão que você tem dele é que muda. O que dói é que a gente sabe que a gente não vai ver mais aquela pessoa não está mais entre nós. Mas isso talvez não signifique uma coisa ruim. Significa que a gente precisa crescer, a gente precisa continuar a nossa jornada, porque a jornada daquele ente querido acabou. Ele cumpriu a missão que Papai do Céu deu para ele. Quando a gente não entende isso aí, eu falo isso porque eu perdi meu pai há muitos anos e eu entrei em depressão por conta disso e eu me revoltei contra o Senhor, né? Eu fiz coisas, né? Eu falei coisas das quais eu me arrependo, mas o que ele fez? Sempre esteve comigo mesmo quando eu não estava com ele, porque eu me revoltei, né? Então nessa jornada, conforme eu fui permitindo que o Espírito Santo agisse em mim, as traves foram caindo, as verdades foram aparecendo. E chega um determinado momento na tua vida que ou você se rende ao amor de Deus ou não. E graças a Deus, né? Eu sou uma pessoa muito feliz, eu sou uma pessoa muito grata, porque Deus de fato, Ele age, Ele move, o Espírito Santo você sente. Porque é quando você está fraco que você se torna forte, como a palavra diz. E é no caminhar, é no de fato se interessar pelo que diz a Bíblia, se interessar em compreender, buscar se conectar com quem sabe um pouco mais que nós, porque nós não sabemos tudo. A nossa vida é um eterno aprendizado, a cada dia um novo conhecimento dado por Ele. Então, se você tem uma visão aí, um desejo ardente no teu coração e ainda não acessou, conversa com o Pai. Senhor, me direciona, Senhor, me mostra o que eu tenho que fazer, com quem que eu tenho que me conectar. Porque se você não sabe o como, busque o quem sabe que pode te auxiliar. Deus não criou as pessoas para serem sozinhas, ao contrário. Somos membros do corpo de Cristo e esses membros do corpo de Cristo precisam estar unidos, caminhando em unidade, todos numa mesma crença, seguindo numa mesma direção. Isso nos faz crescer, isso nos faz estar sempre nos comunicando, sempre, como diz aqui nessa atualidade, né? Sempre achando o nosso povo, achando a nossa galera, né? Cada povo tem uma galera. Na antiguidade tinha as tribos, cada família era uma tribo. E hoje em dia mudam-se os nomes, mas os princípios são os mesmos. Os membros de Cristo precisam se unir. A gente vê hoje em dia muita violência, a gente vê hoje pessoas que estão com o nome de Deus na boca, mas não está no coração. A gente vê representantes de Cristo abrindo a boca para falar coisas incorretas que não constam na palavra do Pai. E esse discernimento Deus nos dá através do estudo diário da palavra. Magnífico dia, irmão Nildo. Papai do Céu o abençoe grandemente sempre. Seja bem-vindo. Então, no estudo de hoje ficou essa clareza para nós, através da nossa obediência, através do nosso interesse de estar buscando sempre o conhecimento da palavra e principalmente aplicando, porque não tem prosperidade se você de fato não vive, né? Não sejamos hipócritas como os fariseus, que tinham Deus aqui na boca o tempo todo, mas bem longe do coração. As pessoas hoje em dia, elas de fato estão desorientadas, cegas espiritualmente. E que nós sejamos de fato clareza, não com violência, não com agressão, mas com amor. Eu aprendi um drive e estou começando a praticá-lo. A cada pessoa que me dá uma pedrada, dentro de mim, se eu tiver a oportunidade de falar, eu falo que ela é amada, que eu a amo. Mas se eu não tiver a oportunidade de falar, dentro de mim eu olho para ela e digo, eu amo você. E por que eu estou treinando esse drive? Porque quando você fala que ama alguém, automaticamente o seu rosto se transforma, os seus olhos brilham e emana de você uma frequência de Cristo. Deus é amor. Então, mesmo para aqueles que aos seus olhos humanos você olha, mas ele não merece. Pois é para Jesus, é para essa pessoa que Jesus existe. O perdão, o amor, nós já temos, está aqui dentro. A gente só precisa exercer. E é exatamente para aquele que humanamente a gente fala, ele não merece.
É aquela pessoa que o Senhor tem que tratar, é aquela pessoa que o Senhor tem que perdoar. Que Ele perdoa, se a pessoa se entrega de coração e verdade, se arrepende e não comete mais os mesmos erros. Esse é o princípio de tudo, a obediência. O reconhecer que cada um de nós temos uma jornada, cada um de nós temos uma essência diferente, mas todos nós somos guiados pelo mesmo Pai. O Pai, obrigada. Resumindo aqui, gente, Isaías 42 apresenta o servo escolhido por Deus que traz justiça, libertação e luz para as nações, atuando com mansidão e humildade. O capítulo reforça a importância de adorar a Deus verdadeiramente, abandonando a idolatria, e alerta contra a cegueira espiritual do povo de Deus. Os princípios de mansidão, justiça, obediência e verdadeiro louvor são centrais nesse capítulo. E foi bem isso que a gente acessou durante todo o capítulo, graças a Deus. Que nesse dia, gente, a gente pratique de fato a verdade. Que mesmo com aquelas pessoas que você acha que você não é merecedor, nós não temos esse direito. Deus é amor. Então, aquela pessoa te feriu, se você tiver a oportunidade de conversar com ela, durante a conversa, fale, profetize, eu amo você. E se você não tem a oportunidade de falar, diga você mesmo dentro de ti, eu amo você, no seu pensamento. Você vai ver que automaticamente vem sobre você uma graça, vem sobre você uma calma, uma paz. Você sente o Espírito Santo de Deus agindo através de você. Sabe, muitos esperam a mudança do mundo, né? O mundo tem que mudar, o mundo... Não, nós temos que mudar. A mudança do mundo começa aqui, começa por nós. Quando a gente assume a nossa postura, o nosso papel no Senhor, nós prosperamos e somos exemplos. A nossa jornada, ela é exemplo. O nosso testemunho cura alguém que está sofrendo o mesmo que a gente já sofreu e já viveu. A nossa jornada inspira outros que estão ali perdidos, cegos espiritualmente, surdos espiritualmente. É a nossa postura. E que no dia de hoje nós pratiquemos o amor de Deus. Convido você para orar. A gente agradecer por esse lindo dia que está chegando. E é isso. Vamos afastar de nós tudo que não pertence ao Senhor. Vamos assumir a nossa postura de filhos e filhas amadas e fazer o que o Papai do Céu nos chamou para fazer. Pai amado, a Ti rendemos graça porque Tu és bom e em tudo nos ouve. Senhor, gratidão. Gratidão pelo Teu amor. Gratidão pela Tua presença nesse estudo maravilhoso, Pai. Gratidão pela Tua sementinha que está sendo plantada nesse momento em cada coração. Paizinho, que neste lindo dia que o Senhor está nos presenteando, nós de fato sejamos luz, levemos clareza às pessoas que nos ouvem, às pessoas que nós vamos nos conectar com a Tua permissão, Pai. Que nós sejamos sal, aquele tempero que só o Senhor coloca em nossos corações. Capacita-nos, Senhor. Tira a trave dos nossos olhos, porque vemos na atualidade que até Teus filhos amados estão se permitindo cegar e fechar os ouvidos para a Tua palavra, Pai. Não permita, Pai, que agimos como hipócrita, como os fariseus, que só te tinha nos lábios, mas longe do coração. Que tenhamos a consciência que é do nosso coração. É o nosso coração que precisa ser consagrado a Ti diariamente, Pai. Que a clareza desse estudo maravilhoso nos transforme, Pai, em canais de bênção, em canais de clareza, em canais de amor. Que cada pessoa que nos escute, que receba o nosso eu te amo, receba uma gotinha de Ti, Pai. E que a vontade, o desejo, seja implantado no coração dessa pessoa para se devolver a Ti, Pai. Obrigada por nossas vidas, por nossa saúde. Obrigada por nossa família, Pai. Família é a base de tudo, é a nossa riqueza concedida por Ti, Pai. Que a cada dia papais e mamães reconheçam a riqueza que é família. Pai, declaro cura nos hospitais, declaro cura emocional, libertação, Pai, para homens e mulheres que estão espiritualmente cegos,
que caia por terra em nome de Jesus. Todo vício, toda pornografia, todo ego, toda ganância, toda inveja, todos os pecados que os impedem de acessar o teu bom, o teu perfeito e o teu agradável, Paizinho. Eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Me veio agora na mente nós fazermos um estudo sobre o pecado. Eu não sei se eu já tenho esse estudo pronto, eu vou consultar lá nas minhas pastas do YouTube, né, que a gente estuda bastante, eu faço bastante vídeo para trazer clareza. Eu não sei se eu já falei sobre o pecado. Então eu vou pesquisar, vou buscar lá, e se nós ainda não falamos sobre o pecado, nós vamos estudar à luz das Escrituras o que a palavra fala sobre o pecado, ok? E que nesse maravilhoso, magnífico dia que está se iniciando, o que nós aprendemos hoje seja praticado. Que aqui nesse perfil, nesse canal, vocês sabem que a gente vai lá atrás aprender com os erros, não pecando, não errando, e com as lições, agregando no nosso coração, na nossa vida e transbordando amor ao próximo. Tem um drive aqui em casa, nos devocionais que eu faço com a Palominha, que a gente fala assim: obrigada, Senhor, pela oportunidade de aprender com a tua palavra, guardar no coração e transbordar amor na vida do próximo. Com que a gente aprende todo dia. Então, amados, beijo, Renata, Rose, Renildo, irmão Nildo e todos os outros que irão assistir no decorrer do dia. Que a paz, que o amor e a sabedoria do Pai sejam abundantes sobre cada um de nós. Um beijo no teu coração e até o próximo estudo.